Olá a todas e a todos, começando mais um seminário do grupo Filosofia e Epistemologia Genética. Hoje nós vamos ter um seminário que a gente intitulou Discente, mas quando eu olho esse nome, eu acho muito estranho, porque em geral são professores, como é o caso do professor Adelso hoje, que vem apresentar, mas a ideia é de que, num certo sentido, até o doutorado, né, a gente considera apresentações como o que a gente está chamando de discente, que é justamente quem está começando na área, quem está querendo apresentar os seus trabalhos, mostrar e discutir. Então, é uma forma de dar espaço a esses trabalhos interessantes e importantes, né, e nesse momento importante também da carreira, para que a gente possa conversar. Nem sempre a gente tem esse espaço, nem sempre esse espaço é online, de tal forma que várias pessoas possam ter essa experiência, né? Então, a ideia foi criar também essa experiência de conversa geral, e não só como estava vindo sendo antes dos seminários do grupo, com especialistas, grandes especialistas já renomados na área, né? Então, o nosso seminário GFEG pretende ser, então, um fórum, né, de discussão sobre epistemologia genética e filosofia, né, e de temas correlatos, né, inclusive, né, de usos e aplicações, né, justamente integrando numa concepção maior do que é filosofia, né, não só um estudo de texto ou um estudo de história da filosofia, mas uma compreensão maior de mundo e em diálogo com todo esse conteúdo. Então, hoje a gente tem o prazer de iniciar, na verdade, o nosso primeiro seminário, que a gente chamou de Discente, né, com um trabalho que nos chamou, né, muita atenção, né, nos fez brilhar os olhos, e a gente, então, achou que valeria a pena trazer o Adelson aqui para conversar com nós e fazer uma apresentação, então, da pesquisa que ele realizou. Então, hoje nós vamos ter o seminário do professor Adelson dos Santos Caldas, né, que é Contribuições da Epistemologia Genética para o Ensino de Lógica em Filosofia para Crianças e Adolescentes do Ensino Básico. Eu vou passar a palavra ao professor Rafael dos Seis Ferreira, né, que foi orientando do Adelson, né, mas e que, nesse sentido, eu gostaria que fizesse a apresentação do Adelson para nós e para o público em geral. Obrigado, Ricardo. Para mim é uma alegria muito grande ter o Adelson aqui, né? O Adelson foi me orientando aqui no curso de filosofia da UFRB, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O curso de filosofia fica na cidade de Amargosa, né? No campus da UFRB chamado Centro de Formação de Professores. É um campus todo voltado, né, para a formação de professores, e formam professores para todo o estado da Bahia, né? Eu passo a apresentar o Adelso, né? O Adelso é licenciado em filosofia pela UFRB e atuou como coordenador de polo no território do Vale do Jiquiriçá, que é a região aqui onde nós nos encontramos, né? E o polo, que é o programa Universidade para Todos, né? Foi bolsista do governo do estado da Bahia por meio do programa Partiu Estágio, no núcleo territorial de educação, setor pedagógico NTE 09. Foi estudante no nosso núcleo de pesquisa e extensão filosófica, o NUPEF, onde também foi estudante no grupo de estudo em lógica, epistemologia e filosofia da linguagem, que é um grupo de estudo coordenado por mim. Foi bolsista CAPES, no programa de residência pedagógica, e bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária, PIBEX, da UFRB, no projeto de extensão Café Filosófico, Educação, Política e Cultura, ligado ao NUPEF, coordenado pela professora Giovana da Paz Monteiro, também professora aqui do curso de Filosofia. Seus temas de interesse são ensino de filosofia, ensino de lógica, epistemologia e filosofia da linguagem. Sem mais, volto a palavra para o Ricardo, ou passo para o Adelson. Bom, tudo bem. Pode passar para mim, Adelson. Então, sinta-se à vontade para a sua apresentação.
Obrigado. Boa tarde mais uma vez. Gostaria de dizer e esclarecer para vocês que é sempre uma honra e um grande prazer estar juntamente com o professor Rafael, um grande parceiro de partilha de conhecimento, né, dentro do meu percurso formativo, ao qual eu considero e tenho assim uma imensa gratidão assim por todas as contribuições que a gente construiu junto no meu período de formação, e eu assim agradeço a ele encarecidamente por tudo, né, e jamais eu vou esquecer assim das orientações, dos diálogos, dos bate-papos, né, dentro da graduação. Pessoal, desculpa, é porque aqui tem uma rua e fica passando essas motos assim, esses barulhos meio malucos. Mas é isso, agradeço, Rafael, assim, por todo o conhecimento que a gente conseguiu adquirir e que a gente ainda vai, né, adquirir por muito e muito tempo aí nessa trajetória de mestrado, né, fé em Deus, futuramente. E é isso, eu agradeço, assim, de montão ao professor também Ricardo Tassinari, né, pelas contribuições da minha pesquisa, né, a cada dia eu tento melhorar e aperfeiçoar, a cada dia não, né, minto, assim, quando eu tenho tempo, eu tento ler algumas coisas, né, e eu, como eu falei com vocês, no início, né, tem alguns projetos do FECIBA, né, a escola que trabalha, os meninos têm que desenvolver um projeto para uma feira de ciência, o qual também isso tem me motivado a eu retornar para minha pesquisa com um novo olhar, com uma nova perspectiva, e isso também tem contribuído muito. Então, eu agradeço, assim, pelas contribuições sua, professor, e por todo o cuidado, assim, em ler meu texto minuciosamente e apontar, assim, detalhadamente o que precisava, né, as ideias gerais, né, o que está em vermelho, o que precisa melhorar, o que precisa rever. E é sempre bom, né, para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa construção acadêmica. Gostaria de agradecer e dizer que é um prazer estar com Diandra, com Guilherme, sejam bem-vindos. Espero compartilhar, né, um pouco desse conhecimento com vocês, ou seja, dessa pesquisa que tanto contribuiu e contribui para a minha vida, né, seja lá em relação ao professor, né, em relação à própria vida mesmo, o sentido, né, e o significado que isso traz para mim a cada dia. Então, começando, eu vou apresentar aqui um slide que eu fiz. Pronto. Então, como o professor Ricardo já falou, o tema da minha pesquisa é Contribuições da Epistemologia Genética para o Ensino de Lógica em Filosofia para Criança e Adolescentes. Como questão de pesquisa, eu tento investigar como a epistemologia genética de Jean Piaget pode contribuir para pensarmos o ensino de lógica para crianças e adolescentes e como, a partir dessa contribuição, nós, professores de filosofia, podemos pensar o ensino de lógica para os nossos alunos. Seguindo, né, o meu objetivo, ele consiste em apresentar as possíveis contribuições que a epistemologia genética pode proporcionar para o ensino de lógica na formação de crianças e adolescentes do ensino básico, em particular na disciplina de filosofia. Nesse sentido, a gente buscou, né, compreender como nós, professores de filosofia, podemos mediar o conhecimento de lógica a partir dessas contribuições da teoria da epistemologia genética de Piaget. E aí, o meu trabalho, né, ou seja, a minha pesquisa, né, ela está estruturada na introdução, que é a primeira seção, a segunda seção, noções elementares da epistemologia genética, a terceira seção, o raciocínio da criança no operatório concreto, a quarta seção, o raciocínio do adolescente no operatório formal, a quinta seção, sobre o ensino de lógica para crianças e adolescentes, e a última e a sexta sessão, considerações finais. Na introdução, eu coloquei aqui alguns pontos, né, o qual eu considero importante, e a partir desses pontos eu vou trazendo esclarecimento para vocês de uma forma resumida. Na introdução, eu também organizei aqui um roteiro ao qual eu vou acompanhar também. Na introdução, eu primeiro trouxe uma definição do termo lógica, né? Isso aí até o professor me ajudou e me auxiliou na minha pesquisa, né? Porque eu fiz assim de uma outra forma e ele pediu para revisar algumas coisas. E eu preciso ainda trocar, né, esse texto com o Rafael, com o professor Ricardo, para a gente poder também, de fato, rever essa parte de novo. Mas, de todo modo, eu tive acesso ao contato, acesso e contato com o texto do professor, que ele me indicou, e eu tentei entender, né, e trazer essa definição de uma outra forma, onde eu recorro à etimologia do termo, né, ou seja, da palavra lógica, e verificamos que a origem dela
no grego logos, significa tanto pensamento, razão, como raciocínio. E aí, sobre isso, eu trouxe uma definição do professor Ricardo, né, Tassinari, que ele argumenta que uma lógica, em sentido estrito, é um sistema formal. No entanto, a lógica, em sentido amplo, é uma disciplina, uma ciência, um ramo do saber na qual se estuda diversos sistemas formais e não se constitui necessariamente em apenas um sistema formal. E daí, fecha aspas, aí eu coloquei, portanto, a lógica sistematiza a regra de inferências válidas que são aplicadas na construção de argumentos válidos. Aí eu trouxe a definição, né, para indicar o leitor, né, na introdução, que é a definição desse termo lógica, para depois a gente partir para essa parte da questão do que é, de como, né, essa teoria pode auxiliar o sujeito a produzir esse conhecimento, que nomeamos e chamamos de lógica, a partir dessa área do conhecimento geral, que nomeamos e chamamos de filosofia. Mas antes disso, né, eu percorri todo o caminho e também esclareci a importância da lógica para o conhecimento científico, onde eu trago esclarecendo. O ensino da lógica é importante também para o desenvolvimento do raciocínio científico ou da pesquisa científica, porque nos auxilia na análise dos enunciados dessa teoria, validando os argumentos que são formulados pelo cientista para que suas teorias sejam comprovadas cientificamente. Então, falando de outra forma, a lógica, né, ela auxilia, né, o papel do cientista justamente nessa questão da argumentação, né, na análise desses enunciados, desses argumentos, né, para poder verificar esses argumentos, ou seja, esses raciocínios, para que essas teorias elas possam ser comprovadas cientificamente da melhor forma possível. E aí eu trago também a importância do ensino de lógica na etapa do ensino básico, onde eu esclareço que o ensino da lógica dá possibilidades para o sujeito desenvolver habilidades nas argumentações, elaborando argumentos convenientes nos mais variados contextos, na formulação e na resolução de problemas práticos, teóricos, social, científico, filosóficos e de outras áreas do conhecimento, construindo assim estratégias e resultados para elaborar argumentos válidos e corretos. E aí eu acho que essa parte também eu já trouxe, né, explicando, quando eu falo assim, a importância dessa lógica, né, para o conhecimento de um modo geral. E aí eu sigo esclarecendo, dizendo que isso mostra a importância do ensino da lógica para, no sentido mais amplo, a formação de um cidadão crítico, consciente e atuante na sociedade, que saiba defender seus pontos de vista, né, sem a tutela do outro, através de argumentos racionais, compreendendo a estrutura lógica das teorias científicas e também, em especial, contribui na formação da construção do conhecimento desse sujeito durante sua formação no ensino básico. Né, 2 pontinhos, em específico, fundamental e médio. Né, então, a lógica ela vai ter esse papel aí, né, de orientar o sujeito, né, dentro desses variáveis, né, argumentos, para eles poder futuramente, né, ser uma pessoa que raciocine, né, expõe suas ideias de forma correta, né, saiba defender ali os seus próprios pontos de vista, né, a partir dessa área do conhecimento. Ou seja, ou melhor dizendo, a partir do auxílio dessa área do conhecimento, né, que consideramos importante na vida do sujeito. E daí eu sigo também dizendo que, para que o sujeito obtenha esses conhecimentos sobre a lógica, é necessário que o professor ele tenha, né, essas orientações pedagógicas para mediar os conhecimentos deste ensino no processo da formação básica, né? Aí eu tento trazer um pouco, isso aqui é tópicos, né, que eu estou trazendo resumidamente, mas se vocês tiverem acesso ao meu texto, eu vou falar um pouco mais, né, sobre essa importância, né, dessas orientações pedagógicas, tanto pedagógica quanto metodológica, para poder orientar, né, o professor a mediar essa área do conhecimento, né, que a gente está aqui defendendo. E aí, pensando nisso, eu recorri, né, a gente recorreu à Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que, como a gente sabe, né, ou seja, se vocês não sabem, vocês passam a saber, a BNCC, ela não contém orientação pedagógica curricular destinada a essa área do conhecimento, né, que chamamos de lógica. Mas ali, em alguns pontinhos, né, em algumas habilidades, em algumas competências, a gente consegue identificar
algumas partes específicas, né, a ser estudado, né, que as autoridades normal, né, que organizam esse documento, consideram importante. Então, melhor dizendo, esses conhecimentos, né, da área de lógica, ele aparece diluído, né, nessas habilidades e nessa competência, né, presente nesse documento, né. Mas aí eu trouxe aqui, né, dentre de algumas que eu esclareci no meu texto, apenas uma, né, dentro dessas habilidades da BNCC, que esclarece que o sujeito, né, ele deve desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convenientes, recorrendo ao conhecimento matemático para compreender e atuar no mundo. Querendo ou não, eu acho que essa citação, né, estuda-se também uma parte da lógica, né? Dentre delas, eu acho que tem outras também que eu trouxe, né, analisando aqui agora, e que define melhor essa área do conhecimento e que comprova, de um certo sentido indireto, que nós, professores, devemos desenvolver estratégias para poder também mediar, né, essa área do conhecimento que está aí ainda entre alguns caminhos, né, que ainda precisa ser percorrido. Por isso que justamente estou aqui defendendo ela. E aí, né, pensando, né, sobre essa questão do ensino de lógica, né, vendo essa questão na BNCC, na DCRB, né, eu acho que eu trago essa análise da DCRB dentro do capítulo que eu falo sobre o ensino de lógica propriamente dito. E aí, falando sobre isso, né, defendendo esse ensino de lógica, nessa pesquisa, eu tento, assim, defender como essa teoria, né, da epistemologia genética de Jean Piaget, ela pode contribuir para nós, professores de filosofia, né, pensarmos o ensino de lógica para crianças e adolescentes. E aí, ainda na introdução, eu explico um pouco, né, quem foi, melhor dizendo, né, Jean Piaget, onde eu afirmo, esclarecendo, Jean Piaget, 1896, 1980, foi biólogo, filósofo e psicólogo, nasceu em Suíça em 1896, e aí sobre sua formação em filosofia, aí eu trago uma citação que ele esclarece. Ao passo que eu desejava dedicar-me à biologia, tinha igual interesse pelos problemas do conhecimento e pela epistemologia, né, que é realmente o objeto de estudo que eu tenho interesse, que eu tenho estudado nesses últimos tempos, né, no finalzinho da graduação e ainda continuo. E aí, falando sobre Piaget, né, falando sobre essa questão, né, dessa teoria, né, do conhecimento, que a gente chamamos de epistemologia genética, eu trouxe aqui uma definição, assim, bem resumidamente, do que é epistemologia genética, né, só para a gente poder ter uma compreensão, um pouco dessa compreensão, para a gente poder entender, né, essas noções elementares, né, dessa epistemologia genética, que é um outro capítulo que eu desenvolvo, mas vamos lá. Então, sobre a epistemologia genética, eu esclareço. A epistemologia genética é uma teoria do conhecimento que se interessa em compreender como se formam as estruturas necessárias ao conhecimento científico e como isso é possível a partir do desenvolvimento cognitivo do ser humano, né? Para ter uma compreensão maior sobre a epistemologia genética, desenvolvemos um capítulo cujo nome é Noções Elementares da Epistemologia Genética. Mas aqui, né, dentro dessa abordagem, né, dentro do meu entendimento, eu defini dessa forma, né, do que é epistemologia genética. E aí, dentro dessa abordagem do conhecimento, né, Piaget também vai dizer, né, um interesse, né, acredito que tenha sido, né, ou foi um interesse de Piaget para poder desenvolver, né, essa questão, desenvolver e entender, né, produzir, melhor dizendo, e entender sobre essa questão, né, de como o sujeito passa de um conhecimento maior, de um conhecimento menor para um conhecimento maior. E aí, pensando nessas questões, né, a gente tentou compreender, né, isso nessa sessão, né, dentro dessa sessão e dentro das demais sessões que eu produzi nessa pesquisa. E aí, no conceito sobre as noções elementares da epistemologia genética, eu apresento inicialmente os conceitos e pressupostos elementares da teoria da epistemologia genética de Jean Piaget. E esses conceitos e pressupostos, eles serão fundamentais para o que pretendemos apresentar nas sessões posteriores. Um desses conceitos, né, dentro da epistemologia genética, que a gente estuda, né, a partir do pensamento de Piaget, né, é a ação, né, que Piaget vai, né, pelo que eu estou entendendo, né, e pelo que eu desenvolvi na minha pesquisa, Piaget vai dizer que a inteligência do sujeito tem origem na sua ação no mundo ou na interação com o meio no início da sua vida. E aí, isso aí é uma parte de uma interpretação minha,
né, sobre o pensamento de Piaget, e eu sigo esclarecendo que a inteligência é uma construção gradativa que depende necessariamente da sua aplicação e sua ação no meio, na formação de esquema em sistema de ação e dos processos de assimilação, acomodação e adaptação. E aí, sobre, né, essa questão de introduzir como o sujeito ele consegue, né, desenvolver essa inteligência, Piaget vai dizer que tem origem na sua ação no mundo, né, que é justamente dentro dessa interação com o meio, né, no início da sua vida. E aí, sobre o conceito de ação, podemos afirmar que não é qualquer movimento aleatório realizado pelo indivíduo no meio, né? Isso aí é uma afirmação, um esclarecimento meu, e aí agora eu trago, né, uma citação do meu orientador, o professor Rafael, que ele vai, né, seguir dizendo, só para iniciar mesmo o parágrafo, para a gente seguir assim, tentando ter a compreensão total, porque agora eu falei no meio, acho que ficou meio desconexo. Mas vou iniciar o parágrafo novamente, para poder esclarecer para vocês sobre esse conceito de ação. Sobre o conceito de ação, podemos afirmar que não é qualquer movimento aleatório realizado pelo indivíduo no meio, pois ela, aí agora na citação do professor, né, Rafael, pressupõe um tipo de interação por parte do sujeito, que visa um fim, ou seja, o mesmo só consegue concretização quando alcança determinada intenção. Então, a gente pode perceber que não é qualquer ação, né? Essa ação ela tem que ter uma determinada intenção. E aí eu sigo esclarecendo que, na medida que a criança amplia sua interação com o meio, atribuindo significação a ele, através de ações, ela vai construindo a noção de objeto, né? O objeto, desse modo, é uma construção por parte do sujeito na sua interação com o meio que o cerca, né? E por isso que é sempre uma construção subjetiva, né? Como o professor Ricardo Tassinari bem salientou e frisou isso para mim. É uma construção subjetiva, e aí, né, a gente percebe que o sujeito ele desenvolve sua inteligência a partir da ação, né? E dentro dessa, a partir da ação no meio, né? E aí, a partir dessa ação no meio, ele vai, né, ali, gradativamente construindo essa noção de objeto, né? E aí, aos poucos, ele vai atribuindo essa significação, né? A partir de todo um período do desenvolvimento ao qual eu estou tentando esclarecer para vocês, né? Período do desenvolvimento esse, que é o desenvolvimento cognitivo do sujeito. E aí, ele fala, né, que primeiro tem ação, e aí depois temos esse esquema de ação, né, que aí o próprio Piaget ele vai dizer, né, que dentro desse esquema, né, eu acho que o sujeito ele vai atribuindo, né, de uma forma melhor, eu acho que assim apresentando, ele vai conseguindo ter mais significação, fazer ou realizar ou ter essa percepção, né, ou ter essa compreensão de mais significação daquele objeto. Né? Não sei se eu me equivoquei, se caso eu me equivoquei nessa fala, eu peço para o professor Rafael Ricardo me dar um feedback depois. Mas é isso. Sobre o esquema de ação, bora voltar aqui no texto, eu vou esclarecer para vocês o que é. Então, Piaget identificou que toda ação da criança tende, aos poucos, a se estruturar por meio da repetição da ação. Então, o esquema de ação é formado a partir dessa repetição de ação. O esquema de ação é formado, então, a partir da ação que a criança realiza no meio no qual está inserida através dessas repetições. Aí eu trago aqui uma citação de Piaget, onde ele esclarece que o esquema é a estrutura ou a organização dos movimentos das ações, as quais se transferem ou generalizam no momento da repetição da ação, em circunstâncias semelhantes ou análogas, né, em relação a essa questão do esquema de ação, né, que a gente já sabe que ela vai se construindo a partir dessa repetição dessa ação. E aí, né, dentro desse esquema de ação, o sujeito ele passa a desenvolver, né, assimilação e acomodação e adaptação com o meio, né? E aí eu trago aqui um esclarecimento meu, onde eu afirmo dizendo: esses diversos esquemas construídos pelos sujeitos coordenam entre si, estabelecem uma rede de relações, formando a estrutura cognitiva da inteligência da criança e gradativamente do sujeito adulto, isto é, do ser humano, através da assimilação, acomodação e adaptação que o indivíduo estabelece com o seu meio. Então, sobre o conceito de assimilação, a gente pode afirmar que é a incorporação dos dados do meio
as estruturas do organismo, do sujeito, que são formadas a partir do seu sistema de esquema de ação. Então, essa pesquisa, ela tem muito detalhe, é uma coisa envolve outra, né? E por aí vai. Mas essa assimilação, né, o sujeito, a partir dessa incorporação, né, desses dados dos meios, ele vai ali conseguindo, né, assimilar aquilo que está dentro do seu contato, né, a partir desse contato diretamente com os objetos do meio. E aí, já a acomodação é uma mudança do sistema de esquema de ação, isto é, um reajuste ativo para melhor atingir os fins propostos pelo sujeito e assim melhor interagir com o meio que está sendo assimilado. Então, assim, a assimilação acontece dentro desse processo, né, de interferência. Como Piaget, ele bem esclarece, né? Ele diz que se caso tiver alguma interferência no meio, né, e o sujeito ele consegue se acomodar, né, dentro dessas interferências, acontece esse processo, né, que chamamos e nomeamos de adaptação, né, que depende desses processos aí de acomodação e assimilação, onde Piaget vai dizer que só a adaptação se houver coerência, logo a assimilação, ou seja, a adaptação só se considera realizada quando atinge o sistema estável, isto é, quando existe um equilíbrio entre a acomodação e a assimilação. Então, é dentro desse equilíbrio, né, desses reajustes, né, do meio, né, do sujeito com o meio, né, se caso ele conseguir se acomodar, ele também consegue se adaptar, né, dentro dessa construção da assimilação, acomodação, logo adaptação. E aí, depois desse processo, né, ainda tem o sistema de esquema de ação, onde eu trago aqui esclarecendo que a significação de uma ação é construída a partir do sistema de esquema de ação, de modo que, quanto mais complexo é o sistema de esquema de ação, mais complexa é a significação. Eu acho que naquela hora eu estava tentando explicar sobre essa questão da significação de um nível mais complexo, né? Mais complexa é a significação construída... Gente, calma, me equivoquei, vou repetir o parágrafo. A significação de uma ação é construída a partir do sistema de esquema de ação, de modo que, quanto mais complexo é o sistema de esquema de ação, mais complexa é a significação construída pelo sujeito na sua interação com o meio. Né? E aí eu coloquei uma citação que esclarece que, quanto mais complexo é o seu sistema de esquema de ação, mais significações um objeto terá para o indivíduo devido à possibilidade de ações. Né? Então, quando a criança ela constrói, né, todo esse processo, né, do desenvolvimento da inteligência, né, a partir dessa perspectiva que a Piaget aponta, né, quando ele consegue formar esse sistema de esquema de ação, ele consegue melhor interagir esse meio, né, e a significação ela terá como é que eu posso dizer? Não sei se um sentido, né, mas eu acho que o sujeito ele consegue interpretar ou ver de uma outra forma, né, quando ele consegue construir esses sistemas de esquema de ações, né, devido a essas possibilidades de ações, né, que acontecem, né, até chegar a essa fase, né, como Piaget diz, a partir de todos esses esquemas que eu já mostrei para vocês anterior, né, que é a primeira ação, esquema de ação, aí dentro desse esquema de ação, assimilação, acomodação e adaptação, e depois, dentro desse sistema de esquema de ação, o sujeito ele vai conseguir atribuir mais significações ao objeto que está ali naquele seu meio. E aí eu trago, né, finalizando essa sessão, eu trago, né, um resumo assim geral do que eu tento esclarecer e apresentar nessa parte da minha pesquisa. Aí eu coloco: no nível sensório-motor, as ações são realizadas no nível corporal da percepção, mas na medida que a criança interioriza suas ações no nível das representações, torna-se capaz de realizar mentalmente, operando com símbolo e signos. É nesse nível que surgem os primeiros raciocínios no ser humano, que no caso é ainda criança. Então, Piaget, ele, né, a partir do entendimento que eu tive de Piaget vai dizer, né, que primeiro, né, dentro desse desenvolvimento da inteligência, o sujeito ele vai conseguir, né, desenvolver isso, né, a partir desse contato com o meio, né, como eu apresentei aqui para vocês, né, construindo, né, essa questão da relação do sujeito-objeto, né, tentando também construir, né, e dar, trazer ou dar, ou sei lá se é que existe algum significado para algumas coisas, entender esse significado dentro desses processos, né? Mas claro que eu acho que
essa significação, essa significação ela só vai ter uma complexidade maior devido a essas possibilidades de ações que o sujeito ele ter. E aí, eu acho que para esse capítulo, essa seção, né, eu já finalizei assim sobre essas noções elementares da epistemologia genética, né? E aí, no caso, a gente tentou entender, né, como surgem esses primeiros raciocínios no ser humano, que no caso ainda é criança, e agora a gente vai entender esse raciocínio no nível operatório concreto proposto por Piaget, né? Entender sobre esse desenvolvimento do sujeito. E o objetivo dessa sessão é apresentar como as operações sobre símbolos realizadas pelo sujeito é condição para o raciocínio no operatório concreto. O raciocínio tem início quando a criança interioriza os esquemas de ações, realizando-os no nível das representações. As representações no sujeito têm início com o surgimento da função semiótica ou função simbólica, né? Nessa sessão, como eu já tinha explicado para vocês, né, só retomando aqui algumas coisas, a gente percebeu na sessão, né, das noções elementares do período, nas noções elementares, né, da epistemologia genética, que o sujeito ele vai, né, ter esse contato concreto, né, desenvolver, né, a sua inteligência a partir desse contato concreto. E aí no raciocínio da criança no operatório concreto, a criança ela vai ter um trabalho maior, né, nesse sentido, para poder já conseguir, né, representar esses objetos, né, que está ao seu redor. E eu vou tentar explicar, né, um pouco para vocês como isso acontece. Para começar, eu acho interessante a gente tentar explicar ou definir o que é, né, essa função semiótica ou simbólica, né, para a gente poder entender como o sujeito ele consegue, né, representar esse objeto, né? E aí eu trago uma citação de Piaget que ele vai dizer: esclarecer que a função semiótica é um conjunto de condutas que supõe vocação representativa de um objeto ausente e envolve, por conseguinte, a construção ou emprego de significado e significante, né? Significado, como a gente sabe, a definição do próprio conceito de significante, a representação daquele objeto. E aí eu sigo, né, esclarecendo que a função semiótica surge, então, a partir de um conjunto, e aí eu, né, trago uma citação de Piaget, de um conjunto de 5 condutas fundamentais que supõem a invocação representativa de um objeto ou de um acontecimento ausente e envolve, por conseguinte, a construção no emprego de significantes diferenciados. Essa é uma citação de Piaget. E aí eu coloco aqui, né, ainda no entender do autor, aí trago outra citação, essas 5 condutas surgem de modo simultaneamente, no qual ele enumera em ordem de complexidade crescente, que é imitação, imitação diferida, brincadeira simbólica, o desenho, a imagem mental e a linguagem verbal, né? Então, depois que a criança ela começa, né, ela passa, né, ou seja, ela consegue simbolizar, né, os objetos que estão ao seu redor, ou seja, quando ela consegue representar, ela já está ali tentando, né, desenvolver essa linguagem verbal, né, que é mais para frente, né? Mas é um caminho que ela já está tentando construir nesse sentido, eu afirmo nesse sentido. E aí eu trago aqui explicando que a função semiótica é fundamental para o desenvolvimento da inteligência, pois é nessa fase que nós, seres humanos, passamos das ações práticas realizadas corporalmente no sensório motor para as ações internas, no nível das apresentações simbólicas. Então, acho que esse parágrafo ele define muito bem, né, que eu estava aqui explicando, né, que a criança ela passa, né, dessas ações práticas, né, no nível corporal, né, que se encontra no sensório motor, para as ações internas, né, que ali começa no caso as representações, a representar aquele objeto, né, que é no nível da função semiótica ou simbólica. E aí eu sigo aqui explicando. No período operatório concreto, a criança passa a realizar operações abstratas por meio das representações dos símbolos. Logo, podemos inferir que, no pensamento concreto, o sujeito raciocina sobre símbolos, que se refere a objetos e situações existentes, diferente do período operatório formal, né? Então, já no período operatório formal, o sujeito ele vai estar já em outra fase do desenvolvimento, onde as construções elas serão outras, né? Mas é só mesmo para vocês entenderem essas diferenciações, né, de um período para outro. Eu sempre, quando eu estou no final da sessão, eu tento trazer de uma forma resumida, tentando comparar nesses conceitos, explicando, e tentando trazer apontamentos para indicar o autor, né, que
sessão, que na próxima sessão, né, ali vai ser um pouco diferente e tentando introduzir um pouco do que eu já vou tentar explicar na outra sessão. E aí eu trago, né, no final dessa sessão, né, para a gente poder finalizar, esclarecendo. No período operatório formal, o sujeito raciocina de modo hipotético dedutivo, realizando operações sobre signos no nível proposicional, mas não apenas sobre objetos e acontecimentos existentes, né? Ela não estaria focado só nesse mundo concreto, né? Como a gente está tentando, como eu estou tentando explicar para vocês. Ela passa também a pensar em objetos possíveis, né? Criado hipoteticamente, que no caso já é no período operatório formal. E aí, dentro dessa sessão, eu trouxe, pessoal, bem resumidamente, para a gente poder entender. Eu acho que, para poder explicar sobre esses conceitos de imitação de ferida, brincadeira simbólica, desenho, imagem mental, seria assim um tempo enorme. Eu também tenho muitas coisas aqui ainda para falar. Mas aí eu convido vocês a estar lendo e tentando entender melhor como gera, né, essa função geradora, como é que a gente consegue gerar essa função geradora da representação, né, a partir, né, desses elementos aí que Piaget considera importante, né, que é toda uma estrutura, de certa forma, né, dentro dessas fases do desenvolvimento. Já no período, né, operatório formal, eu trouxe aqui, né, tentando introduzir o que eu apresento na sessão, e aí eu vou ler aqui para vocês o objetivo, que é apresentar como as operações sobre signos, realizadas pelo sujeito abstratamente, sobre signos convencionais, como a linguagem verbal, por exemplo, é condição para o raciocínio lógico no operatório formal. E aí eu sigo esclarecendo. No raciocínio formal, o sujeito realiza operações sobre signos e não mais sobre símbolos, né? E aí é que está a grande diferença, né? Ele raciocina sobre esses signos, né? E é por isso que ele pensa, justamente é isso que é uma das condições para ele poder pensar, né? Hipoteticamente, né? E aí tá nessa diferenciação, né? No raciocínio formal, o sujeito realiza operações sobre signos e não mais sobre símbolos, né? Como no período operatório concreto. E aí, no pensamento formal, inicia após os 11 ou 12 anos aproximadamente, né? Segundo Piaget, esse pensamento torna-se possível quando, aí aqui agora outra citação de Piaget, quando as operações lógicas começam a ser transpostas do plano da manipulação concreta para o das ideias expressas em linguagem das palavras. E aí é quando o sujeito, né, ele começa a adotar, né, passa, né, ou seja, ele tá ali, né, adotando nós não diria adotando, né, ele tá tentando ali, né, entender enquanto sujeito, né, enquanto pensamento, né, dentro desse nível do desenvolvimento, né, que é já nesse pensamento aí formal, né, um pensamento que já pensa hipoteticamente dedutivo. Hipoteticamente, né, melhor dizendo. Dedutivo, esquece. Tá, seguindo, eu esclareço. No raciocínio formal, o sujeito tem um trabalho mental muito maior do que no pensamento concreto, pois o indivíduo passa a realizar operações sobre signo, visto que passa a raciocinar sobre forma de proposições e enunciados verbais, né? Era isso que eu estava tentando explicar sobre essa questão, né? Tipo, ele passa a raciocinar por essas proposições, né? Por esses signos, né, que formam essas proposições, e a partir daí esses enunciados verbais, né? Então é por isso que eu trago esclarecendo que nesse período, né, o sujeito ele tem um trabalho mental muito maior dentro dessa fase do desenvolvimento, ou seja, dentro dessa fase da inteligência, né? E aí eu sigo, deixa eu ver. Visto que passa a raciocinar sobre forma de proposições e enunciados verbais, mas sem necessariamente o apoio da experiência do meio, né? Então, ele já passa a estar ali desvinculando, né, da experiência do meio e obtendo o uso, né, da sua racionalidade, né? Isso aqui. Então, sobre isso, né, eu trago outra citação de Piaget, onde ele vai dizer: o pensamento formal é, portanto, hipotético-dedutivo, né? Isto é, capaz de deduzir as conclusões de puras hipóteses e não somente através de uma observação do real, né? Então, o sujeito, ele passa também, né, a... Vocês perceberam que é todo o nível, né, de desenvolvimento para a gente poder entender, né, esse nível de desenvolvimento a partir dessa teoria, né, da epistemologia genética proposta por Piaget.
E aí, quando ele está na fase ali do operatório concreto, né, ele está ali tendo esse contato só com os objetos da sua realidade. Depois, esses objetos da realidade ele já passa a representar. E aí depois ele passa, né, a justamente sair, né, dessa... Quer dizer, sempre a gente está dentro dessa realidade, mas ele passa a sair somente dessa realidade que está aqui dentro do nosso concreto, para também usufruir e criar, né, essas hipóteses, né, dentro desse mundo aí, dessa elaboração de raciocínio, desse mundo, né, que a gente consegue entender as coisas a partir, né, das significações que há, né, em cada signo e por aí vai, né, como a gente estuda em filosofia da linguagem, que já é uma outra abordagem. Começa a entender, né, tem uma perspectiva de mundo de uma outra forma, melhor dizendo. E aí, eu continuo, né, dizendo que, diferente da criança, Piaget diz que, aí eu trago uma diferença, né, o adolescente é um indivíduo que constrói sistemas e teorias, né, a partir dos signos que formam as proposições. Né, e aí está toda a diferenciação, né. Assim, aí eu sigo esclarecendo, assim, o pensamento formal leva o sujeito a criar problemas e elaborar seus próprios meios para solucionar, enquanto, no operatório concreto, os problemas derivam dos dados do meio e a criança não sabe solucioná-lo no nível reflexivo, isto é, abstrato. Então, no nível reflexivo, natural, totalmente abstrato, o sujeito ele vai ter essa autonomia, né, de já conseguir resolver as coisas, né, já de poder ali estar usando da sua própria tutela nesse sentido, né, não é dessa tutela total como distante, né, mas um pouquinho ali tentando, né, se engajar nesse mundo, né, de pensamento, né, para poder se entender enquanto sujeito, enquanto pessoas aí existentes nesse mundo. Mundo, no caso, mais reflexivo, né, mais abstrato, distante desse mundo concreto, né, dentro só dessa realidade, né, para também ter essas outras, adquirir, né, o desenvolvimento ele passa, como é que eu posso dizer, melhor formulando, a inteligência também ela passa, né, por por essa reflexão, por esse nível, né, de, poxa, eu usei a palavra agora, nesse nível, né, de trabalho mental muito maior, né, do que no período operatório concreto, como eu já esclareci para vocês. Tá, só mesmo aqui agora, né, para a gente poder entender, né, o objetivo final dessa sessão, eu trago explicando que, no período operatório formal, consiste na lógica das proposições, que se refere a um sistema de operações sobre signo, isto é, como já vimos, uma lógica de todas as combinações possíveis do pensamento, expressas em proposições. Temos por consequência que, no período operatório formal, os objetos da realidade concreta passam a ser substituídos por enunciados verbais, que são construídos por signos mentais em forma de proposição, né? E aí o sujeito ele passa, né, já a resolver seus problemas, né, cotidianos e práticos a partir, né, dessa argumentação, né? Por isso que a gente defende e acha que é tanto importante e necessário, não só por isso, mas também por uma situação mais elevada, e a gente defende o ensino de lógica porque a gente considera que realmente é importante, né? Porque onde o sujeito ele vai estar desenvolvendo, né, a sua argumentação, e para ele poder desenvolver, né, desenvolvendo sua argumentação, desenvolvendo o seu raciocínio, e para ele poder desenvolver de uma melhor forma possível, por isso que a gente considera, né, que há essas orientações, né, para esse tipo de conhecimento. Mas eu vou explicar, né, eu vou ler aqui algumas coisas, né, por isso que eu considero importante, né, algumas coisas do porquê eu considero importante, né, de ter essa aplicabilidade, né, do ensino de lógica para crianças e adolescentes. E aí eu trago esclarecendo, né, que o objetivo dessa sessão é apresentar as possíveis contribuições que a epistemologia genética pode proporcionar ao ensino de lógica na formação humana do sujeito durante o ensino básico, em particular na disciplina de filosofia, para o ensino fundamental 1, de 7 a 11 anos, correspondente aproximadamente, e ao operatório concreto, que é ensino fundamental 2, de 11 a 14 anos, que já coincide com o operatório formal. E aí eu trago, né, esclarecendo, né, de outra forma, eu apresento aqui, né, como a gente pode, né, apresentar essas contribuições, né, as etapas, né, que cabem, né, a gente poder desenvolver esse tipo de conhecimento. E aí eu sigo esclarecendo o quê? Para mediar o conhecimento de lógica e auxiliar o sujeito nas fases do desenvolvimento do seu raciocínio, seja concreto ou hipotético dedutivo, é necessário compreendermos sobre a evolução do pensamento do ser humano, né, que é isso que eu ainda estou tentando entender, seja na infância ou na adolescência. E aí, portanto, a teoria da epistemologia genética contribui para desenvolvermos o ensino de lógica porque nos permite entender sobre as estruturas necessárias
do desenvolvimento cognitivo e, a partir dessas compreensão, no que se refere ao ensino de lógica, no ensino de filosofia, nós, professores de filosofia, podemos mediar o conhecimento de lógica, tornando mais consciente as estratégias didática e metodológica para o ensino. E aí eu sigo dizendo que a teoria da epistemologia genética de Piaget contribui para o ensino de lógica porque nos permite compreender as estruturas cognitivas, psicológicas e epistemológicas necessárias para o desenvolvimento cognitivo do ser humano a partir dessa compreensão, nós, professores de filosofia, podemos ensinar lógica na disciplina de filosofia de modo mais consciente, com estratégia sobre, né, o ensino de lógica. Eu acho que eu acredito que é importante a gente defender, porque dentro dessa teoria, né, da epistemologia genética, eu passei a entender, né, esse desenvolvimento do sujeito, né, o raciocínio, o desenvolvimento, né, dessa inteligência do sujeito, né, ou seja, do raciocínio do sujeito, e a partir disso, né, dentro dessa análise, né, dentro desse desenvolvimento, né, dentro da análise também que eu fiz da DCRB, da BNCC, né, e dentro dessas contribuições que a epistemologia genética pode proporcionar ao ensino de lógica, a gente acredita que é importante, né, ter essa disciplina propriamente no ensino básico, né, em específico, fundamental e médio, ao qual eu ainda pretendo, né, eu esclareço assim para vocês que é uma pesquisa que ainda está em construção, eu ainda estou tentando me apropriar também, mas eu já vejo, né, essa necessidade, né, de a gente poder desenvolver esse estudo para poder mostrar, né, e entender que essa disciplina ela é necessária e importante, né? Ou seja, o ensino dessa disciplina é necessário e importante para a gente poder, né, trabalhar dentro do ensino a partir dessa perspectiva, né, da epistemologia genética ou de outras perspectivas do conhecimento, né, do desenvolvimento humano mesmo, né? E é por isso que, desse modo, eu esclareço, né, nessa sessão sobre essa questão dessas contribuições, né, desse ensino e como, né, a gente pode, né, rever, né, ter um aperfeiçoamento, né, dessa área do conhecimento dentro de filosofia. E aí, as considerações finais, né, eu coloquei, né, ou melhor dizendo, eu trouxe que a teoria da epistemologia genética de Piaget contribui, como mostramos nessa pesquisa, para desenvolvermos o ensino de lógica para crianças e adolescentes, porque investiga epistemologicamente como o sujeito desenvolve o raciocínio lógico-matemático. Né? A compreensão das estruturas cognitivas subjacentes às etapas do desenvolvimento auxilia o professor a planejar o ensino de lógica de modo mais consistente e significativo para os alunos. E aí eu sigo dizendo que o ensino de lógica também contribui para o desenvolvimento do raciocínio dos educandos, tendo em vista que irá organizar a articulação do pensamento, principalmente nos períodos operatório concreto e formal. Essa teoria colabora para o ensino de lógica, uma vez que nos permite compreender quais são as estruturas cognitivas que são condições necessárias para entendermos sobre o desenvolvimento do raciocínio das crianças e adolescentes. E aí, portanto, né, a gente defende que o ensino de lógica é indispensável para o desenvolvimento da criança. A gente defende que o ensino de lógica é indispensável para o desenvolvimento da racionalidade humana, pois esse conhecimento, em especial na sua abordagem na disciplina de filosofia, apresenta-se como condição necessária para para o desenvolvimento da competência do pensar crítico. Logo, podemos pensar que a escola deve desenvolver habilidades que transformem o sujeito em um ser que tenha a aprendizagem com foco de sua existência. Por isso, é necessário preparar o cidadão para viver na sociedade sendo crítico e autônomo do seu pensamento. Aqui estão as referências e eu agradeço pela atenção de vocês, desculpa pelo nervosismo, desculpa pelos imprevistos, e eu estou aqui para a gente poder contribuir e construir esse conhecimento juntos nessa tarde maravilhosa. Obrigado, Adelson. Parabéns pela exposição. Bom, eu abro, então, para a nossa sessão, né, de conversa sobre o trabalho, sobre questões, sugestões. Vou, como sempre, deixar para falar um pouco mais depois, para justamente dar espaço a quem quiser começar e falar. Alguém teria alguma questão, comentário, sugestão?
Bom, se ninguém está diretamente, né, com algumas, eu tenho algumas, né, alguns comentários, na verdade, né? O que eu acho particularmente bonito no trabalho do Adelson é como, num certo sentido, ele usou, né, a teoria de Piaget para olhar mesmo, né, para essas estruturas necessárias do conhecimento, como elas próprias vão se construindo, e a partir daí como a própria compreensão do sujeito, né, da criança, do adolescente, vai se construindo, e essa própria realidade, essa própria compreensão da realidade, né, por esse sujeito, e identificar, então, a lógica como um momento essencial, principalmente quando você começa no período operatório formal, né, naquilo que a gente chamou de operações sobre signos, né, como as inferências lógicas fazem parte dessas operações sobre signos, em especial sobre proposições, né, que são tipos específicos de signos, né? Propiciando, então, né, todo esse universo que o operatório formal abre, né, que é basicamente o universo da própria ciência, da própria filosofia, e nesse sentido eu achei muito interessante justamente como, ao mesmo tempo, é um trabalho que busca pensar essa construção dessa realidade e como as leis lógicas, né, no sentido da lógica mesmo da disciplina, estão relacionadas a ela e, ao mesmo tempo, correlacionando isso com formação de professores, com a própria compreensão do professor, né, do aluno na sala de aula, o que mostra, ao meu ver, também, em termos de trabalho, um trabalho bem interessante que exemplifica aquilo que a gente diz sobre a aplicação da teoria do Piaget à prática, porque, em geral, as pessoas, né, na sua formação para professor, querem um conjunto de regras que eles vão lá e aplicam, né? Então, o método, como é que eu faço para aplicar isso? E não há isso em Piaget. O que há é uma busca de compreensão de quem é o ser humano, de como ele constitui as suas estruturas necessárias para conhecer o mundo, de que há um mundo, portanto, para esse sujeito estruturado por elas, né? Lembrem-se que Piaget sempre vai perguntar às crianças o que elas pensam, como elas pensam. Então, já pressupõe de início uma diversidade de visões do mundo, de uma diversidade de realidades para cada um, e um certo mecanismo comum a essa construção dessas diversas realidades, né? Então, não há fórmula para isso, não há método para isso. Há de se compreender essas razões mais fundamentais, que no final das contas é compreender o próprio ser humano, a própria sociedade, a própria relação entre os seres humanos, do ponto de vista do conhecimento, né, dessa construção do conhecimento, e a partir daí, justamente tendo esse mapa, essa visão, né, habitando esse novo universo, né, esse novo nível de consciência, poder melhor interagir com os alunos, poder melhor fazer a formação deles, que no final das contas passou por uma formação do próprio professor, no caso o próprio Adelson, né, de compreensão disso, e gostaríamos que isso fosse geral, justamente na formação dos professores, né? É aí que a teoria do Piaget entra diretamente. E mais do que isso, quer dizer, não é possível dar uma formação verdadeira às pessoas se a gente não tem, como professor, essa compreensão maior, se a gente não busca, pelo menos, ter, a gente está sempre atrás de ter, né? Mas se a gente não busca ter essa compreensão maior, essa diversidade de realidades, essa relação comum e, portanto, longe dos métodos de aplicação. Aliás, se tiver método de aplicação, não precisa mais de professor, é só a gente botar isso no computador, né, principalmente hoje em dia com a inteligência artificial, e ela vai fazer o trabalho melhor do que qualquer um que aplique métodos, né? Então, o papel do professor não é esse. Então, por todas essas características, eu acho o trabalho do Adelson muito interessante, muito relevante, né? Bom, eu teria algumas outras coisas a comentar, na verdade, mais em relação ao que o Adelson falou de significações, né? Mas eu vou, de novo, deixar em aberto para tentar não monopolizar, né?
para quem quiser conversar com ele, perguntar mais também, né, aprofundar. Alguém gostaria de falar? Diandra? Boa tarde, me escutam bem? Sim. Sim. Primeiro, te parabenizar, Delson, né, pelo trabalho realizado junto com o professor Rafael e também com a colaboração do professor Ricardo, né? Acho que o teu tema é muito instigante, assim, né? Eu sou licenciada em filosofia também, já faz um pouquinho mais de tempo, mas nunca atuei como professora de filosofia no ensino médio, né? Então, também vim um pouco com essa expectativa, assim, né, de saber um pouco da tua atuação, né, junto desse trabalho, dessa pesquisa, né? Mas como a gente conversou um pouquinho ali no início, trouxe pra gente, né, que faz pouco tempo, né, que tu foi para a sala de aula, né? Então, se eu estou lembrando bem, né, qualquer coisa tu me corrige. Faz pouco tempo que tu foi para a sala de aula como professor, né? Tava mais em questões mais burocráticas mesmo das secretarias, né? E que nesse momento tu não estaria exatamente trabalhando com uma disciplina de filosofia, né? Mas trabalhando com, digamos assim, não sei se seria correto chamar de disciplina, né? É um projeto, pelo que tu disse, né? São projetos de ciências, é isso? De uma feira de ciências, né? Isso, projetos itinerários formativos. Isso. Mas que estão dentro dos currículos? Ou são complementares ao... É complementar aos programas do governo do estado. Certo. Tá, então é algo assim mais suplementar ao currículo, seria mais nesse Isso, é algo sentido. proposto pela Secretaria de Educação, mas não está no próprio currículo. Sim, mas eu fiquei pensando, né, de como a filosofia, claro, tem toda uma questão de luta, de reivindicação, né, pela manutenção da disciplina de filosofia no ensino médio, né, a gente sabe que nos últimos anos isso foi e é ainda uma pauta, né, importante, mas como para além disso, e tendo isso assegurado, que é algo importante aqui de frisar, né, como a filosofia ela também pode contribuir assim junto de outras disciplinas, né, e também desses espaços que de repente não estejam diretamente no currículo, mas que podem também colaborar, né, com uma formação mais integral, digamos assim, né, desses estudantes, né. Então esse projeto, né, de uma feira de ciências, de produção de pesquisas científicas, né, ali pelo, digamos assim, trazendo o ponto, que talvez seja o ponto nevrálgico, assim, da questão, né, dessa argumentação, né, desse manipular, né, do hipotético, né, como isso também é algo bastante caro e com que a filosofia, né, e professores de filosofia têm a contribuir, né, do ponto de vista formativo, né. E eu estou pensando aqui num sentido de formativo como processual mesmo, né, do ponto de vista educacional. Então, assim como tu, Adelson, né, agora ocupando essa posição de professor nesses projetos, né, e tendo a tua formação acadêmica na filosofia, com esse olhar para a lógica, né, como tu pensa, assim, que se já, digamos assim, se no teu dia a dia tu consegue perceber isso, ou se tu, mesmo que não consiga perceber no dia a dia, mas pensa, né, a respeito disso, assim, como que tu acha que nesses momentos, né, pelo ensino da lógica, né, e aqui a gente pensa no ensino-aprendizagem sempre, né, não só ensino, mas como professor, né, e especialmente compromisso com o ensino, tu acha que é possível, assim, contribuir justamente com o desenvolvimento desse tipo de pensar, né? Então, entendendo que tu está trabalhando com estudantes ou vai trabalhar com estudantes que não necessariamente tenham já, né, desenvolvido, construído essas estruturas cognitivas para já manejar, digamos assim, né, hipóteses diversas nesse trabalho numa feira de ciências, né? Mas estudantes que de repente cheguem até ti, né, e que estão, digamos assim, num momento de desenvolvimento que não ainda se deu essa construção,
né, disso que, digamos assim, a gente precise para manejar a própria hipótese com que se vai trabalhar. Então, não sei se estou me fazendo entender, assim, no sentido de que esses estudantes que chegam até ti, de repente, não têm ainda construído isso que talvez seja um ponto de partida para esse manejo já do operatório formal. Né? Então, como é que tu, como professor de filosofia, especificamente na lógica, né, tu enxerga que dá para mobilizar algo assim com esses estudantes para justamente contribuir com esse desenvolvimento que ainda não foi realizado? Faz sentido isso para ti? Eu estou viajando demais. Tá, Pode dizer que está viajando, não tem problema. Não. É porque eu fico pensando em várias situações, em vários contextos. Porque, assim, eu, dentro da minha relação, né, do dia a dia, eu consigo, assim, tento, né, quando eu também leio, né, e começo, retomo, leio algumas coisas na minha pesquisa, eu tento, assim, analisar na prática, né, e aí eu fico tentando, assim, procurar e tal, tentar relacionar. Algumas coisas eu percebo, né, eu falo assim, nossa, que legal, é bom perceber isso, principalmente, eu acho que desde o momento que eu comecei a desenvolver essa pesquisa, eu sempre tenho um olhar muito minucioso e atento a crianças, que é partindo dessa concepção, né, dessa teoria do conhecimento, né, dessa epistemologia genética, né, que me proporcionou ter esse olhar. Porque, assim, eu fico pensando, se a criança, ela passasse, né, talvez, não sei, nunca fiz nenhum teste, nunca desenvolvi nada, era proposta, né, com o Rafael, só que o semestre passou correndo na faculdade, eu acabei que a gente não deu conta. Mas eu espero seguir com essa pesquisa com ele no mestrado e eu consiga dar conta, né, de ver isso na prática, né, de ver isso se realizando na prática, porque era a minha intenção, Diandra. Eu comecei a desenvolver pesquisa já pensando nisso, né, e, no entanto, eu lembro como se fosse hoje, eu mandei um áudio para Rafael e até assim muito emocionado, né? Assim, nossa, Rafael, eu queria tanto fazer esses planos para poder ver como é que isso funciona na prática, porque eu fico pensando, eu só estou estudando algo na teoria, né? E aí o contato que eu tive agora foi com os alunos do ensino médio, né? Mas com criança, né? Eu ainda não tive, né? Eu fico assim tendo só mesmo quando eu vejo uma criança, quando tenho contato com criança, eu percebo e começo a observar algumas coisas. Mas, por exemplo, eu acredito, Diandra, que se o ensino, né? Se a gente conseguisse, né? A partir dessa proposta, né? Dessa teoria, né? E também de outras, né? Epistemologia, teoria do conhecimento, né? Outras epistemologia, eu acho que a gente conseguiria atingir um objetivo maior, né? Em relação a poder formar esse sujeito da forma que deve realmente se formar. Porque eu percebo que ainda existe muito déficit, né? Principalmente professores. Eu analiso assim de uma forma bem geral, né? Não sei como é que isso está na prática hoje, mas alguns tempos atrás, eu, assim, diante do ensino infantil, né? Ensino fundamental 1 e 2, eu percebo que não existe assim um sentido, né? Para o desenvolvimento desse indivíduo. Por exemplo, as pessoas já chegam detonando com as informações, mas não respeitam. Por exemplo, talvez a criança, sei lá, por exemplo, no ensino infantil, a criança, ela está desenvolvendo, né, essa função geradora da representação, função semiótica, função simbólica, e talvez nessa fase, né, nessa fase do desenvolvimento, seria interessante trabalhar também dentro dessa perspectiva, respeitando essa determinada fase da criança, trabalhando mais com simbolização, com desenho, né, com isso, com outras coisas que se encaixam melhor para esse período do desenvolvimento. Porque esse caso, né, é o que eu penso também, né, eu espero que o professor Rafael, vocês aí me dêem uma luz, uma orientação. É o que eu penso, é o que eu percebo, né, diante de pouco tempo que eu estou pesquisando sobre. Mas eu acredito que se esse sujeito, né, ele tivesse essas orientações, se a gente, né, tivesse essas orientações pedagógicas e metodológicas para poder trabalhar com esse sujeito, né, respeitando essas fases, né, do desenvolvimento, né, da racionalidade humana, a gente talvez chegaria, né, um pouco mais à frente sem muito déficit no ensino. Porque eu acho que a gente tem hoje muito déficit no ensino, é muito retardado. Acho que a palavra não é bem de forma pejorativa. Eu acho que hoje algumas pessoas estão ficando assim, né? Eu acho que o conhecimento eles estão ficando retardado, né? Tipo, é uma evolução assim que parece que, sabe, tá moída, né? Um negócio, eu vejo assim com um olhar de estranheza, né? E aí as pessoas, ela passa por essas fases de desenvolvimento de qualquer forma e chega assim na fase do desenvolvimento maior, né? Dentro desse pensamento hipotético dedutivo, né?
eu acho que não da forma que deveria estar. Eu acho que se a gente seguisse, né, algumas orientações, né, dessa questão da epistemologia, né, de algumas epistemologias, né, nessa perspectiva mesmo da teoria do conhecimento, né, se eu acho que existisse uma formação maior, né, a partir dessa perspectiva para nós professores, eu acho que a gente, professor do ensino básico principalmente, conseguia sancionar esses problemas, e a gente, eu acho que no Brasil teria, eu penso de uma concepção já maior. No Brasil, eu penso que a gente teria uma taxa menor, né, de tantas pessoas analfabetas, ou seja, de tantas pessoas em determinado nível do desenvolvimento dessa forma, né, chegando, né, sem... Eu acho que passa, assim, por essas fases, e essas fases ela não é respeitada. Como, por exemplo, eu tenho um aluno, gente, no primeiro ano, que não sabe ler. Então, assim, como é que isso está acontecendo, né? Tipo assim, é um problema geral, ok, né? Tipo, eu acho que distorce um pouco daquilo que a gente está conversando aqui. Mas é só mesmo para a gente poder, eu acho que dentro desses problemas geral, a gente consegue também analisar e entender esses específicos, né? Então, por isso, Diandra, que eu, inicialmente, eu quero, né, futuramente, talvez, né, com a pesquisa de mestrado ou não, de uma pós-graduação, entender como é que eu posso, né, dentro dessa aplicabilidade, né, dentro dessa prática, ver como é que isso funciona, para poder realmente defender com unhas e carnes que se o sujeito, né, dentro dessas fases do desenvolvimento, tiver, né, essas orientações, eu acredito que ele chega em um nível, né, mais avançado, sabendo, ou seja, com desenvolvimento maior, nesse sentido, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, não sei se eu ajudei, mas a minha perspectiva... Acho que sim, Adelson. É bem legal isso que tu está trazendo, né, assim, dessas fases do desenvolvimento também, assim, que eu acho que é algo que corrobora com a defesa do próprio ensino de lógica, no sentido de tomar esse desenvolvimento, né, inclusive dessas construções mentais todas, né, dessas capacidades, enfim, o termo que se utilize, como possibilidade para o sujeito, né? E não como algo que está garantido, e daí justamente a importância, né, de que a escola proporcione esse espaço, né, que se possa fomentar, contribuir com esse desenvolvimento, né, porque a gente tem muitas vezes, e aqui falando a gente, né, em educação também, né, enfim, a educação é uma área bastante diversa, né, com muitas perspectivas, e muitas delas, né, tomam como dado pronto algo que a perspectiva piagetiana, né, tem como algo que se constrói de modo bastante demorado, né, bastante trabalhoso, e que não necessariamente vai, né, se realizar, né, mas justamente como possibilidade, né. Então, esse manejo, né, de um pensamento hipotético, dedutivo, né, ele não está garantido para ninguém, né, e daí também digamos assim, a bandeira, né, da escola, esse compromisso da escola, né, de contribuir também para isso, né, que tem, me parece, né, que tem muito a ver também com um ponto que tu trouxe durante a tua fala sobre a cidadania, né, um tema que me interessa fortemente, né, então esse exercício de si como cidadão, como cidadã, né, ele envolve, entre tantas coisas, né, também essa disponibilidade, né, de um manejo, né, de um pensar hipotético, né? Então a própria autonomia, né, autonomia moral, enfim, né, ela depende também, né, dentro da perspectiva piagetiana de, digamos assim, desse contributo, né, de uma autonomia intelectual que necessita, né, então aí de um construto, né, que é formal, né, e um construto que não está garantido de modo nenhum, né, então também para esse exercício mais amplo, né, da nossa vida em sociedade, da vida com os outros, né, esse desenvolvimento de um pensamento lógico, digamos assim, né, ele se faz fundamental, né, acho que fundamental, principalmente a gente que deseja, né, viver em democracias, né, em democracias plurais, né, que se possa aí conviver com diferenças, né. Então, acho que essa, como o Ricardo disse antes, né, essa tua proposta, o teu estudo, né, do ensino de lógica na escola, né,
E eu achei interessante que tu trouxe da educação básica, né? E tu não trouxe simplesmente do ensino médio, né? E acho que isso é um ganho muito grande. É um ganho muito grande porque a gente está muito acostumado, pelo menos aqui, né, no nosso país, a fazer alguma defesa já histórica, né, do ensino de filosofia para o ensino médio, né? Mas o ensino fundamental, né, ele fica simplesmente deslocado. Algumas poucas escolas, né, geralmente de classes muito privilegiadas, né, que têm acesso à filosofia e ensino fundamental, né? Então o modo de colocar, né, a questão também é muito valiosa, assim, né, porque dá margem aí para a gente afirmar algumas defesas, né? Então, bom, mas falei demais. Queria te parabenizar mais uma vez, né? Acho que tem um trabalho aí muito bonito sendo feito, né? E torço pela continuidade aí no mestrado, doutorado, enfim. Obrigada, Deus. Obrigado, Diandra. Eu que agradeço pelas contribuições. Eu também agora fiquei pensando, será que eu estou viajando demais, gente? Será que é possível? Mas é isso, né? Eu penso em todas as coisas, eu penso em analisar ainda muitos documentos para poder fazer algo assim bem fundamentado, né? Porque eu fico ansioso porque eu fico assim, meu Deus do céu, eu vejo, e aí eu começo a estudar. Aí agora eu cheguei da escola hoje, né? Meio já zoado da cabeça, porque eu vi uma pesquisa, eu falei assim, poxa, essa pesquisa aqui vai se encaixar em algum momento na minha pesquisa, que é sobre, né, o desenvolvimento do sujeito autista, e aí eu vou tentar já ver também sobre isso, né, ver como é que a gente pode mediar o conhecimento para esse sujeito, de acordo, né, com essa teoria do conhecimento. Eu acho, é porque assim, pessoal, não adianta a gente só ali trazer coisa, mas também não ter, né, essa consciência, né, dessa perspectiva do conhecimento mesmo, porque já é educação, né, a gente está ali mediando esse conhecimento. Então, assim, como é que a gente pode realmente mediar esse conhecimento, né, de uma forma correta, né, dentro de uma perspectiva também que façam o surto um certo efeito, né? Porque às vezes a gente chega, sei lá, trabalhando na realidade da educação infantil. Às vezes a gente chega, a realidade daquele sujeito, né, daquela determinada fase do desenvolvimento é essa. Mas parece que a gente, pelo que eu analiso assim, né, de acordo com algumas análises minhas, talvez eu esteja viajando também, mas eu percebo que parece que, sei lá, é tudo bem, assim, solto, sabe, jogando, tipo assim, se a criança, ela tá, né, passando por isso ali, porque a gente também não trabalha de acordo, né, com essa perspectiva, né, que é, né, dentro dessa intencionalidade maior, né, que é a produção do conhecimento. Só que às vezes a gente parece que, não sei, a gente vai assim, vai, né, tipo, não sei. E é isso que eu tô tentando investigar, é isso que eu tô tentando procurar para ver se eu consigo entender. Eu gostaria de, como se diz, dar um pitoco nessa conversa de vocês, que eu estou achando muito interessante. E acho que, num certo sentido, para mim, pelo menos, a questão da Diandra é bem clara, né, no sentido de que, ora, quando a gente fala de lógica, né, principalmente da área da lógica, a gente está falando de regras do pensar, ainda mais hoje em dia que você tem várias lógicas, né, não tem só lógica clássica, você tem lógicas paraconsistentes, lógicas deônticas, lógicas, e como é que isso fica, né? Isso exige um aparato mental muito grande para lidar com tudo isso, e como é que isso se liga, né, com essa prática do dia a dia, principalmente que quando você chega lá, a maioria dos sujeitos, né, no caso, ou estão no operatório concreto, né, ou formando isso, e como então trabalhar com isso, né? Em que sentido isso ajudaria, né? De que forma isso tudo ajudaria, né? E o que, num certo sentido, a Diana também falou que é bastante trabalhoso, né? Que a gente vai para a sala de aula e é bastante trabalhoso, em geral, ensinar poucas coisas, o que dirá esse universo, né? Tão distante, vamos assim dizer, da realidade da criança. Então, a forma com que eu vejo isso é que, justamente, o que acontece? A gente tem um ambiente onde você tem várias concepções de realidade, várias construções de realidade, né? E o que a epistemologia genética nos fornece é um conjunto de conceitos do qual o Adelson falou alguns deles, né? Ações, sistema de esquemas de ações, assimilação, acomodação, né? Significação, né? Operações sobre símbolos, signos, né? A função semiótica,
que funcionam e se aplica a essa diversidade mesmo de conhecimento. Quer dizer, todo conhecimento se traduz de alguma forma nas ações do sujeito, o conhecimento que ele tem, né? E é uma organização dessas ações. Todo conhecimento nesse contexto que a gente está trabalhando vem com representações. É verdade que, em geral, também é importante que o aluno tenha a prática, principalmente, né, nesse momento de formação, e daí, por exemplo, quando se fala de ensino em ciência dos laboratórios, de se ver, de se experimentar para além da teoria, porque é uma construção de realidade, apesar disso, há uma... o hipotético dedutivo, ele surge não simplesmente como um complemento a isso que não interfere na nossa realidade anterior, mas ao contrário, quando a gente adentra o hipotético dedutivo, a gente percebe que há várias realidades, que a sua é uma delas, que há vários pontos de vista, e a gente tem que coordenar esses pontos de vista. Então, o hipotético dedutivo, ele acaba sendo um desenvolvimento para essa coordenação, né, dos diversos pontos de vista, para uma descentração dos sujeitos e, consequentemente, para uma descentração do professor, porque se ele não tiver descentrado, não vai adiantar nada. Então, essa descentração começa pela nossa própria autoformação, para depois poder ser professor, né? E, portanto, compreender em nós mesmos, né, esse hipotético dedutivo, essa construção de realidade que ele proporciona, né? Porque esse trabalhoso lidar, porque às vezes a gente acredita que a gente vai conseguir ensinar para a criança essa ideia de passar uma informação ou fazer um bloquinho, vai conseguir dar uma estrutura. E, ao meu ver, a teoria de Piaget, a teoria prática, né, de Piaget, né, ela mostra que isso não acontece, o sujeito tem uma autonomia. Você só constrói o conhecimento do sujeito através do desequilíbrio. E mais, é verdade que você pode passar uma informação, num certo sentido, e ele aprender, mas só se ele já adquiriu aquela estrutura. Se ele ainda não a tem, é o desequilíbrio que vai gerar. E esse desequilíbrio, muitas vezes, é o aluno perceber que o professor está trabalhando aquilo de uma forma diferente, que o professor traz coisas que ele não estava vendo, outra forma de ver, que o professor questiona verdades que ele tem, que para ele é tão verdadeira, mas que, de repente, o professor consegue mostrar que tem outras formas. E essa diversidade, a gente lidar com ela, a gente só consegue entendendo o que é esse hipotético dedutivo, né? Para além desses aspectos mais formais e gerais, que é a epistemologia genética, enquanto queria ser uma epistemologia mesmo, uma teoria do conhecimento mesmo, e lidar com a ciência mesmo, explicar a gênese da ciência mesmo, né? Não é só do conhecimento dos indivíduos, né, particulares. Ela traz toda essa dificuldade e, de alguma forma, sim, faz parte até, né, dos profissionais de educação conseguir desmembrar isso e tornar essa linguagem mais acessível àquele que não trabalha necessariamente diretamente com teoria do conhecimento, né, com epistemologia, com filosofia da ciência, né? Mas, de qualquer forma, o que eu vejo é que justamente essa ansiedade que é gerada no professor vem também de uma incompreensão dessa própria realidade, porque se ele soubesse como essa realidade do sujeito é construída, o que é necessário, que certas coisas não adianta ele fazer, que não vai construir, que outras dependem do sujeito, que ele tem que criar situações para que isso aconteça e saber como criar essas situações, etc. Isso só vem de um estudo mesmo da coisa, compreendendo mesmo ela e aprofundando. E eu acho que, de novo, é isso que a epistemologia genética, né, tem a trazer para a gente e que vai justamente diminuir essa ansiedade, nos entender como lidar com as pessoas até de forma natural, que é assim que elas aprendem, né? Em geral, até na educação com os pais, né, os pais se frustram porque querem ensinar coisas para os filhos e não conseguem, mas, no geral, eles imitam o que você faz, né? Então, vem da sua atuação, não vem daquilo que você fala simplesmente. É a mesma coisa com o professor, né? Não adianta. E se o professor não adquire essa compreensão maior da realidade, que entende que tem essas várias visões, que consegue lidar com elas, que consegue usar esses artifícios que estão no nível do operatório, do hipotético dedutivo, né, de contradições, de resoluções de conflito, de conversa e etc.,
ele não vai conseguir atuar. Então, vem dessa formação que é de base, assim, né? E eu acho que aí, até mesmo na educação cidadã, como se colocou, é necessário essa compreensão, né? Porque, em geral, ela é traduzida, pelo menos até desde o meu tempo, né, de educação moral e cívica, que tinha isso nas escolas, e que vinha com aquela fórmula pronta, assim, como se as pessoas precisam ser assim, precisam ser bonzinhas assim, etc. Uma coisa completamente irreal, e que, no final das contas, eu acho que faz esse retardo que o Adelson estava falando. As pessoas vão para a escola, parece que emburrecem, vêm de um universo completamente cheio de informações, cheio de pontos de vistas, onde ele tem a liberdade para pensar e entra numa sala de aula onde ele não sabe nem o script do que deve fazer, e seguindo o script ele não chega a lugar nenhum. Então é aquela coisa assim, para que eu estou fazendo isso aqui dentro, né? E aí a aprendizagem significativa vai por água abaixo, porque isso não tem significação nenhuma, ao contrário, é até contraditório, né? Deixa de ter significação e cria uma contradição do tipo, olha, se eu sigo a escola, fica sem significação, fica mais chato, fica menos ativo, né? Claro que dentro dessas escolas, há vários modelos de escolas que a gente já discutiu aqui, que justamente têm essa consciência dos sujeitos, essa diversidade, trabalham isso, né, e que conseguem ótimos resultados, como a gente já viu aqui, né, principalmente comparado ao que a gente chama de ensino tradicional, né? Então, eu acho a discussão de vocês muito interessante. E, particularmente, eu queria colocar essa noção de filosofia que a gente trabalha aqui, né? Porque, assim, de filosofia a gente tem várias definições. Se você vai numa escola, quem passou por uma escola de filosofia sabe isso, que a discussão, o que é a filosofia, é uma discussão eterna, e com várias escolas falando coisas diferentes sobre o que é a filosofia, com cada... Eu brinco que tem tantas filosofias quanto filósofos, porque cada um tem a sua, ou tem mais, porque o mesmo filósofo vai mudando, então tem mais filosofias do que filósofos. Mas nessa diversidade toda, o que particularmente eu gosto de trabalhar é essa filosofia como compreensão do mundo, incluindo nós mesmos, compreensão do todo, do que é o ser humano, do que é a vida. E essa função da filosofia a ciência não faz, porque a ciência estuda objetos mais específicos, né? E se a filosofia abdicar dessa ideia de que ela tem que dizer o que é o mundo, o que é o ser humano e etc., ela está, vamos dizer, dando um tiro no pé, ela está se suicidando, na verdade, porque ela está tirando a função que ela tem, a significação maior que ela tem, né? Então, eu acho que se a gente caminhar nesse sentido, né, dessas visões do mundo, entender até a própria história da filosofia como pensadores que trazem aspectos do que é o mundo, do que é o ser humano, e buscando construir a nossa, né, nessa diversidade, com toda a dificuldade que essa pluralidade de construções traz, né, que muitas vezes você não vai bater o martelo por uma ou por outra, não faz sentido, né? Trabalhando com essa noção de filosofia, com essa noção de que há várias realidades, de que há várias compreensões da realidade e como lidar com isso e articular com a epistemologia genética, que eu acho que a gente vai, de fato, tornar efetivo. E ao meu ver, o trabalho do Adelson vai justamente nesse sentido, né? Pensa, claro que um aspecto específico é o ensino da lógica, claro que lidando, mas todas essas dificuldades que se tem no trabalho de correlacionar com operatório concreto, antes, função semiótica, como a lógica surge, etc., é específico do trabalho dele, mas traz todos esses problemas que a gente falou de tomada de consciência, né, de quem é o ser humano, dessa construção e tudo mais, e que ele contribui, assim como, ao meu ver, vai ter que ter outros na epistemologia genética que vão fazendo essa parte, né, e desistindo dessa história de metodologia ou coisas do gênero. Não que elas não existam, não que sejam importantes, não que a gente não tenha que discuti-las, elas são instrumentos, ela tem que estar à disposição do professor, mas é uma caixa de ferramentas. Você vai usar na hora que precisa uma ou outra, segundo o que você diagnostica e, portanto, o que você enxerga da realidade, e, portanto, depende, né, desse entender quem é o ser humano, não achar que ele é uma caixinha que você vai colocar as coisas lá dentro, né, uma lousa em branco que você vai escrever, ou alguém, e aí vai, né, as várias representações epistemológicas do professor que Fernando Becker traz tão bem, né, e que nos ajuda a compreender esse universo, assim. Então, esses são os pitocos que eu queria dar na conversa de vocês. Alguém mais tem alguma questão, sugestão?
Guilherme, gostaria de falar alguma coisa? Oi, pessoal. Posso falar um pouquinho? A internet não está muito boa aqui. Eu gostei bastante do trabalho. Eu não sou da filosofia, eu sou da física, né? Eu sou licenciado em física, no caso. Agora trabalhando com a epistemologia. Mas achei bem legal o trabalho, principalmente porque o Adelson ele foi lá na BNCC, né? Procurar o ensino de lógica, tudo. Acho bem bacana, até que traz uma argumentação forte, né? Da questão do ensino mesmo, né? Em si. Uma coisa que o professor Ricardo falou, eu concordo, essa questão do ensino da lógica, mostrar para a gente uma questão da compreensão da lógica na natureza, mas também a compreensão de si mesmo, né? Do seu papel ali como indivíduo, você, né? Como ser ali. Acho que isso é importantíssimo, né? É fundamental para a construção ali do conhecimento, você se colocar ali, né? Colocar o aluno, né? Naquele ambiente ali, e ele entender a significação de tudo aquilo, né? Acho que isso é muito importante. Eu fui anotando bastante coisa aqui durante, mas para aprender também. Uma outra coisa também que o Adelson falou também da subjetividade, né? Acho isso muito bacana quando aparece nos trabalhos e do jeito como ele coloca, né? Da ação, como que é a ação do esquema da ação, né? Pro Piaget, e depois ele fala da subjetividade. Eu achei muito interessante. Foi mais isso que eu fui anotando aqui, mas de restante é isso. Eu queria falar parabéns, achei muito, muito legal ver o trabalho, e acho que dá para continuar bastante coisa nesse trabalho, né? Igual ele falou, colocar em prática, né? Ir lá e ver tudo. Acho que vai ser um trabalho muito legal. Obrigado. Luiz Carlos? Boa tarde. Boa tarde. Professor Ricardo, Guilherme, Adelson e Diandra. Muito interessante o trabalho do Adelson, me chamou a atenção e me trouxe à memória. Eu participei mais ou menos uns 3 anos atrás de um programa e comecei a participar e não fui até o final, que era uma escola de tempo integral, que criava outras, digamos assim, modalidades de conteúdo para se trabalhar em contraturno, né? E essa escola de tempo integral ela era de 2 naturezas, era para ensino médio e ensino fundamental 2. Né? O professor Ricardo falou algumas vezes a palavra diversidade, né? Eu acho que a escola ela precisa muito de trabalhar a diversidade também dos conhecimentos. E tinha naquele momento um tópico que era para ser criado uma ementa e um material didático que se chamava raciocínio lógico. Raciocínio lógico. E o grupo que ficou responsável por isso, que era um grupo ligado à matemática, à física, estava com uma dificuldade extrema de retirar dos conhecimentos da matemática e da física aquilo que poderia ir para esse componente, digamos assim, optativo, né? E eu acho que o trabalho do Adelson mostra justamente isso, uma possibilidade de diversidade, desse conhecimento, que não é só um conhecimento a ser trabalhado, mas trata diretamente com as questões de desenvolvimento nessa fase de transição para criança e adolescente. O adolescente não tem conteúdo desse tipo na escola específico, nem a escola, digamos assim, do padrão normal, nem a escola de tempo integral que vai para 2 turnos. Então, foi uma surpresa para mim. Eu estava vindo de carro para cá, liguei o celular para acompanhar e eu vi a maior parte da exposição dele e me veio essa lembrança, né? Quanta necessidade teria de um aporte desse na escola, mesmo no quadro de diversidade, né? Não pensando esse conteúdo do ponto de vista genérico para todos, mas é um conhecimento que tem muito a contribuir com todos os outros componentes curriculares, né, da educação básica. E na fase da criança, eu tenho trabalhado muito com os anos iniciais e os anos finais, com criança e adolescente. E nós não temos esse horizonte aí de conhecimento, de formação
na educação básica, e eu penso que seria muito necessário uma experimentação disso. Isso vem até trazer um outro horizonte daquela fala, daquele horizonte que tinha um tempo atrás, que hoje entrou, já não se fala mais, de filosofia para criança. Isso daí não é filosofia para criança, é outro, né, que exigiria do professor um conhecimento sobre esse aporte e, ao mesmo tempo, uma experimentação na escola. Eu acho que os resultados seriam fantásticos a nível da escolarização como um todo. Excelente. Obrigado, professor Luiz Carlos. Obrigado, prof. Rafael, quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar para o Adelson como que ele vê a sua pesquisa se desenrolar, né, num possível mestrado. E no caso aqui, o nosso mestrado é o mestrado profissional em filosofia, né? E no mestrado profissional pede-se, né, como exigência, né, um produto, né? E outra exigência é que o aluno no programa ele tem que estar na sala de aula, né? O aluno que é o professor, né? O professor tem que estar na sala de aula, o aluno do programa, né? De mestrado. É justamente para poder que a pesquisa que ele desenvolve no programa, né? Ele aliar a sua prática de sala de aula, né? Então, essa é uma pergunta para o Adelson. Adelson, como você vê o desenrolar dessa pesquisa que você desenvolveu e que você diz que está em andamento, né? Porque a pesquisa, acho que é isso, né? A pesquisa, ela não termina quando você termina um ciclo, uma graduação, mas a pesquisa é para toda a vida, né? Esse é um verdadeiro pesquisador, né? E ela está ali, no dia a dia a gente tem lidando com as questões práticas, mas ao mesmo tempo vem questões epistemológicas, né, ontológicas, e aí a gente tenta ver os fundamentos das coisas, e aí a gente tenta também, de que forma isso se aplica, vamos pensar em uma metodologia, né, de ensino, será que consigo conciliar toda essa teoria epistemológica com uma metodologia que tem uma aplicação útil não, que tem uma aplicação visível, que traga resultados, né? Enfim, né, a pesquisa, ela permeia a nossa vida, né? É um verdadeiro pesquisador, tem isso, carrega isso consigo, né? Então, eu queria saber isso de você, como você vê o desenrolar da sua pesquisa num possível mestrado e com essa característica de mestrado profissional, né? Outra observação, eu acho interessante que a pesquisa do Adelson, ela evidencia a importância do conhecimento lógico-matemático no ensino, do ponto de vista epistemológico, né, da teoria do conhecimento, tanto para os fundamentos das ciências, né, quanto para estruturação da realidade por parte do sujeito. Então, a importância do conhecimento lógico-matemático, né? E é interessante que a pesquisa do Adelson, a gente, em um certo momento, né, a gente se perguntou, mas como o conhecimento lógico-matemático aparece nos documentos, nas diretrizes, né, curriculares, né, tanto da Bahia quanto nacional. E aí, como o Adelson disse, né, aqui na sua pesquisa, mostrou aqui na sua pesquisa, aparece como uma das habilidades e competências, aparece lá no ensino de matemática, lá no conhecimento de matemática. Na filosofia aparece de maneira muito modesta, né? E aí é interessante porque hoje se fala muito em escola democrática, né? Mas a gente sabe que a democracia, ela nasceu com o gosto dos gregos pelo argumento, né? O que seria da democracia sem esse gosto, né? Porque antes existiam regimes autocráticos, né? Onde se dizia a ordem vinha de cima para baixo, de um governante autoritário, e não se discutia, né? E a ideia de democracia, junto com a ideia de democracia, nasce a lógica, nasce a retórica, né? E é interessante que numa escola dita democrática, hoje se fala de reformas, né? E vamos introduzir empreendedorismo, como a Adelson disse, né? Hoje existe essa disciplina, né? Vamos introduzir tantas e tantas outras, ensino de legislação, porque o jovem precisa hoje saber ser um cidadão consciente, mas
que é algo mais fundamental do que ser um cidadão consciente, entender o raciocínio das pessoas, o seu e o outro, né? Entender o que é inferência, né? Entender o que são falácias, né? Isso é fundamental para a formação de um sujeito crítico, como tanto se fala, né? Numa sociedade democrática e numa escola democrática, né? Principalmente, tanto incentivar isso no operatório concreto, né? Mas principalmente o jovem, acho que quando o jovem descobrir essa ferramenta da lógica, desde que ensinar de maneira adequada, né? Ele vai se deslumbrar, né? Ele vai se brincar de argumentar, né? De maneira consciente, né? Eu acho que isso é interessante. Infelizmente, por exemplo, matemática, a matemática é um treino para o raciocínio. Mas vocês podem me corrigir, mas em matemática, o aluno pega uma fórmula pronta, não se ensina no ensino médio demonstração. Se ensina, são bons professores, né? Ou às vezes de maneira muito rudimentar, né? Devido à dificuldade dos alunos, né? Mas a matemática, ela vem pronta, né? Então, o aluno, a não ser os bons alunos, aqueles que conseguem, né, ter o gosto pela matemática, acabam desenvolvendo um raciocínio mais lógico, né? Só essa observação que eu queria fazer. Obrigado. Excelente. Adelson? Tá, vamos lá. Eu gostaria de agradecer pela contribuição, né, e dos apontamentos que Guilherme fez, o professor também, Aloysio. E aí, obrigado pelas contribuições também do professor Ricardo, né, sempre muito bom, né, ouvir vocês, né. E respondendo a pergunta de Rafael, uma pergunta que eu considero complexa. Então, Rafael, isso tem me... Assim, quando eu penso no mestrado, né, porque eu quero, só para explicar, gente, para vocês o contexto, eu fiz um anteprojeto de mestrado para tentar na UFBA, né, sobre Wittgenstein. E aí, porque tinha essa área lá, e, né, Rafael, juntamente com o Rafael, a gente construiu um pré-projeto. E aí agora eu estou querendo, né, pretendo muito desenvolver um pré-projeto nesse tema que eu desenvolvi o meu TCC, né? E aí, quando o Rafael perguntou sobre o produto, é algo também que eu estou inquieto, porque me parece, assim, de acordo com algumas leituras, né, de acordo com algumas coisas que eu tenho acompanhado, assim, poucas, né, do meu tema, preciso retomar de novo as coisas da forma que tem que ser, né? Mas, assim, diante do pouco, assim, que eu tenho trabalhado na minha pesquisa, eu acredito que eu continuo, assim, Rafael, com algumas indagações, né, de algumas coisas que estão me deixando inquieto, que talvez eu acho que eu precise de referencial teórico para poder tomar uma decisão, né, sobre essa questão propriamente do produto, né, do mestrado, né, visando isso, né, para justamente poder tentar organizar o meu pré-projeto. Mas eu vejo, assim, como um produto, né, justamente a intenção, né, que eu já tinha conversado com você, mesma intenção, assim, do projeto, né, de conclusão de curso, mas, claro, né, a partir de uma outra perspectiva, né, talvez, né, eu acho que isso aí também vai depender do caminho que eu quero traçar, porque eu acho que há caminhos, mas existem caminhos, mas eu ainda não me decidi dentro desses caminhos, que eu acho que sempre aparecem muitas perguntas e poucas respostas, né, claro, né, como sempre, mas eu ainda estou tentando me encontrar em relação a isso, e respondendo a sua pergunta, eu continuo com essa afirmação, né, por enquanto, de desenvolver, né, um plano de curso, um plano de ensino, né, precisa ainda estudar alguns documentos para poder ver como é que isso funciona dentro da prática, né. Eu não sei também se eu estou me equivocando em relação ao produto de mestrado, né, talvez sim, talvez não, mas a ideia que eu tenho, assim, em mente agora, né, é essa, assim, de desenvolver, ver como é que isso funciona na prática e ver se é possível defender isso ou não, mas eu acredito que sim, né, de acordo com a perspectiva que eu escolher trabalhar. Se vocês me permitem me meter para variar, né? Eu não aguento. Por favor, Ricardo. Eu primeiro fico me perguntando, assim, produto é uma coisa muito, né, o que seria, né, um produto, principalmente num caso de mestrado profissionalizante em física, etc. E entendo que isso tem um aspecto amplo, né, não necessariamente.
Eu, particularmente, uma sugestão seria, não necessariamente você fazer, mas eu acho que vale a pena, já que a gente está fazendo essa discussão, e eu acho que é importante fazer isso online também, para as pessoas verem que todo mundo passa, né? Todo grupo de pesquisa, pesquisador, passa por essas fases, né? Seria apresentar, talvez, um material que permitisse uma formação geral, assim, já o TCC do Adelson foi algo assim, né, para os professores, talvez um material tanto escrito quanto multimídia, né, aulas gravadas, um curso que permitisse uma certa formação nisso que o Adelson trabalhou, porque tem aí, a gente falou, né, ele está trabalhando esse aspecto da lógica, né, na construção do mundo, mas poderíamos trabalhar vários outros aspectos, né, da própria ciência, de o que é metodologia em ciência, como que então a gente investiga coisas, ou mesmo na filosofia, quer dizer, há vários conteúdos possíveis. E isso é difícil para uma pessoa fazer em termos da sua formação, conseguir passar por todos esses aspectos. Então, se você tem alguém que já passou, que pode, vamos dizer, entregar um certo caminho das pedras mastigado, é excelente, né? Então, a elaboração de um material nesse sentido, e aí, claro, você vê segundo o seu interesse, né, e do Rafael também, se seria em lógica, se não, se seria em epistemologia genética mesmo, em conhecimentos ou não, ou se teria esse aspecto do que o Rafael estava falando até, né, dos gregos, das discussões, etc., que eu acho muito interessante e bonito, que é uma forma de trazer, né, para as pessoas o significado mais preciso, né, desse universo nosso, desse conhecimento universitário, né? Ou até também o que o Rafael estava colocando, peraí que agora me fugiu, eu esqueci, talvez se eu lembrar depois eu falo. Bom, mas mais ou menos nesse sentido, talvez um material nesse sentido fosse bem interessante. Lembrei das falácias, né? Já há algum tempo eu venho conversando com o Rafael, que é o professor Evandro Gomes também, né, da Universidade de Maringá, sobre a importância de ter um material sobre falácia. Na verdade, a gente não sabe, a gente começou a comentar sobre isso, da importância disso, mas talvez para o jovem, e justamente essa parte da lógica, né, dele entender o que é um argumento, ou não, nossa, adolescente adora esse tipo de coisa, né? Então, se de fato ele pudesse ter os nomes dessas coisas, as formas de raciocínio, poderia, né, isso também contribuir bastante em termos de formação. Então, são só algumas sugestões aí, né, para contribuir, algo que eu acho importante nessa viagem de se pensar a epistemologia genética não como criação de métodos, mas de formação mesmo de pessoas a respeito de como é o ser humano, como ele constrói a sua realidade, como, né, e aí vai. São ideias muito interessantes. Talvez até pensar também em guia, não sei, em séries de pequenos vídeos, pensando na formação do professor, né? Não sei, que é o interesse do Adelson inicial no seu TCC, né? Ou pensar, não sei, em uma maneira mais simples de transmitir, de passar os conceitos da epistemologia genética utilizando a teoria do Ricardo, né? Museus, né? Não sei, né? São possibilidades, né? Obrigado, professor Ricardo. Obrigado, professor Rafael, também. Na verdade, eu agora fiquei pensando, não sei se eu já conversei, não sei se eu tinha chegado a conversar, Rafael, com você essa possibilidade, não como o professor Rafael, né? Rafael não, Ricardo, sobre a questão dessa questão que ele trouxe, né, como uma sugestão de fazer, né, essa formação e tal. Eu já pensei sobre isso, mas foi uma ideia assim que me veio. Eu acho que eu conversei com Carol, né, porque no início, quando eu estava tendo algumas orientações também, né, com Carol, para poder estudar essa parte da BNCC e DCRB, ela, acho que em uma conversa com ela, a gente chegou nesse ponto, né, de fazer, enfim, a partir disso que eu estou estudando, preparar um material, enfim, um curso, né, de formação para, né, classe docente. Professor, é uma sugestão boa, né, o qual eu já tinha pensado, eu vou continuar pensando, já anotei aqui de novo, eu acho que eu já tinha anotado alguma vez, mas vou anotar de novo, e é isso, já anotei de novo, e é isso, eu vou pensar nessa possibilidade,
é uma possibilidade viável, ao qual eu já tinha pensado antes, e eu estou aberto a essa possibilidade, viu, Rafael? A gente vai aí decidir e vamos construir esse projeto, e eu estou empolgado. Obrigado, gente. Foram apontamentos assim muito bons. E é isso também, né? Sobre essa questão eu acho que eu estava lendo um edital de alguma universidade e eu me questionei sobre a questão do produto, né? De um mestrado acadêmico e um produto de um mestrado profissional. E eu acho que o professor, né, Ricardo, ele trouxe assim, alguns apontamentos que eu também agora consegui, me parece, entender um pouco melhor. Mas eu estava tentando também destrinchar isso aí para poder entender, para justamente já ter essa noção para poder pensar, né? Fazer algumas reler de novo o TCC, né? Poder justamente pensar em alguma ideia, em algum produto para o mestrado, e vocês nessa tarde de hoje já conseguiram me ajudar bastante em relação a isso. Só uma observação, eu sei que não faz parte daqui do que a gente está, mas dentro do próprio Profilo, né, que é o mestrado profissional em filosofia, existe uma discussão sobre o conceito de produto, né? Inclusive, o coordenador geral do Profilo entende que uma dissertação, no seu sentido acadêmico, né, uma dissertação normal acadêmica, já é um produto. Outros, né, entendem que não, que isso não é um produto, né, um produto, mas existe uma dificuldade de conceitualizar produto, principalmente na filosofia. Em outras áreas, né, por exemplo, na física, na química, isso é uma maior clareza. Existe diante dessa dificuldade, a filosofia, como outras áreas, procuram argumentar com a CAPES da peculiaridade da filosofia, por exemplo, né, de que esse produto é muito claro em áreas como a física, a matemática, né, na filosofia tem uma peculiaridade, né, na filosofia se faz muito trabalho teórico, né, mas eu acho que ainda produto tem, eu não consigo conceitualizar, definir, né? Mas eu conseguiria dar exemplos, por exemplo, sequência didática, videoaulas de formação de professor, né? Por exemplo, eu tenho uma orientanda que entrou agora que vai produzir um Instagram, né? Com materiais de filosofia da ciência. Mas para fazer isso, ela não vai só criar um Instagram, ela primeiro ela vai fazer o recorte do referencial teórico, né? Vai pensar em temas a partir desse referencial teórico, temas clássicos de filosofia da ciência, e depois, então, a partir disso, ela vai propor o produto. Ela vai criar um material, né? E se der tempo, veicular o Instagram e colher depois dados de como isso foi, não sei se vai dar tempo, né? De como o Instagram, qual foi a repercussão desse material, né, no público-alvo que ela está pensando, né? Por exemplo, esse é um outro exemplo de produto, né? Por exemplo, criação de aplicativo, né, de interesse para o professor ou para o aluno, né? Eu acho que são exemplos de produto, né? Excelente. Diandra? Fiquei pensando, assim, só um breve comentário, né, em relação a isso do produto, e que tinha surgido assim, o exemplo, né, a possibilidade, na verdade, de pensar algo mais voltado para uma formação de professores, né, nisso do que ter como produto final, né, desse mestrado profissional. E daí eu fiquei pensando que muito legal, né, muito legal isso de ofertar algo, né, para os professores, assim, mas de um cuidado que me parece que é importante, né, se for nessa direção, em relação a alguns princípios, ou um princípio talvez mais basilar, assim, da perspectiva piagetiana, que é justamente a desse sujeito ativo, né? O professor, se a gente for pensar né, esse professor com a epistemologia genética, a partir dessa epistemologia, também é, né, um sujeito ativo, também é alguém que tem que ter um espaço, né, para a sua criação, né? Então, assim, essa oferta de um produto, mas não justamente como aquele modelinho, aquela receitinha pronta, né, de que agora eu vou aplicar tal coisa e é isso, né? Mas daí, digamos assim, como desdobrar isso, né, numa oferta de algo, desse produto que possa auxiliar, sem, digamos assim, boicotar de algum modo esse espaço de ação, né, desse professor, né? Então, assim, só mais algo que me veio à mente, né, quando pensando nisso de como contribuir com o professor, mas ainda contribuir de modo a deixar espaço,
né, abrir algum espaço aí para a sua própria criação, né, para a própria autonomia docente aí dentro dessa perspectiva. Seria mais isso mesmo, Di. É só um dever, né? Como diz Deus. Excelente, obrigado, Diandra. Professor Luiz Carlos, quer comentar alguma coisa? Registrando um pouco aqui o diálogo, eu acho que é isso mesmo, a Diandra sintetizou, a formação de professores, ela ia pedir uma fundamentação em cima do conhecimento específico e poderia também fazer uma experimentação para consolidar essa formação, né? Para que a formação não fosse só uma coisa teórica, mas algo que tivesse alguma base de experimentação com adolescente, criança ou adolescente. Aí vai depender do recorte do Adelson, né? Eu acho que eu prefiro os dois. É o que já comecei, né? Bora terminar. Então. É por isso terminar, ponto de continuação, na verdade. Que o aluno do mestrado profissional tem que estar na sala de aula, né? O que é o professor, né? Ele tem que estar na sala de aula. Então, ou ele cria um produto voltado para a sua realidade, né? Esse produto pode ser voltado estritamente para a sua realidade, ou ele pode criar um produto a partir da sua realidade, mas com maior amplitude, né? Que os outros possam utilizar, né? Outros professores, né? Possam utilizar, né? Excelente. Bom, já está dando a nossa hora, né, aqui. Eu gostaria, então, de agradecer novamente ao Adelson, né, pela exposição e a todos que participaram aqui ativamente, né, Rafael, professor Luiz Carlos, Guilherme, professora Diandra, e nos vemos, então, no próximo seminário. Até lá e um bom final de semana a todos.